Fala rapaziada, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é para contar um negócio para vocês e também, mais uma vez, dar algumas opiniões sobre isso e pedir a opinião, né? Tem gente que fala assim, pô Renan, se você não vai fazer nada para ajudar, então não dê opinião. Eu falo, caramba, como assim, velho? Eu não posso, eu não vou fazer alguma coisa, eu não posso dar opinião? Ué, será que essa pessoa ela não vivia no Brasil antes? Por exemplo, futebol. Futebol a gente discute no bar, discute em casa, discute, debate. A gente sabe que não vai mudar. A gente falou, pô, se o cara perdeu o gol, ele perdeu porque se ele tivesse tocado pro lado, se ele tivesse, você vai dar opinião, você não tava lá para fazer o gol, você não tava no campo. Que isso, cara? Todo mundo discute futebol, isso é normal. Discutir, debater, trocar ideia. Trocar ideia, você sai para trocar uma ideia, tem até a gíria, pô, vamos trocar uma ideia tal. Trocar ideias. Trocar ideias. Talvez eu pense, pô, o cara não fez o gol se ele tivesse tocado para cima. Não. Se ele tivesse tocado de cobertura, ele tinha feito o gol. Não. Acho que ele não faria de jeito nenhum, tinha que ser outra pessoa. Então é trocar ideias. Estamos aqui trocando ideias. Você deixa nos comentários suas ideias, a gente troca ideia, normal. Normal, todo mundo troca ideia. A não ser que você só aceita. Que nem teve uma menina no podcast aí que o cara foi tentar conversar com ela, você tem dados? Você tem dados? Porra, eu vou andar com dados, toda conversa nossa. Olha, ontem eu atendi 30 veículos na oficina. Como é que você me prova que você atendeu 30 veículos na oficina? Que porra de conversa é essa? Como é que você conversa com uma pessoa que você tem que ter prova de tudo? Ontem eu estava transando com a minha namorada. Ué, como é que você prova? Como é que eu acredito que ontem você transou com sua namorada? Tem que filmar. Agora, qualquer assunto, ontem eu fui no motel com não sei quem. Ah, você filmou? Não, não filmei. Ah, então você não foi. Então você não foi. Se você não tem prova, eu nunca vi conversar com uma pessoa assim. Que a pessoa só acredita com provas. Eu nunca vi. Mas enfim, ela foi um. Eu acho que ela quis lacrar. Acho que ela quis mitar. Acho que ela quis isso. Fazer isso no podcast. Podcast chato da porra. É impossível assistir. Tudo ela quer dado. Acho que ela não gosta das pessoas do podcast, por isso que ela ficou pedindo isso. Mas enfim, eu vi uma. Eu vi uma. Vou entrar aqui no meu perfil do LinkedIn. Eu vi uma moça que ela contou uma história, agora há pouco, que viu? Ela contou uma história, ela é analista de treino. Eu curti. Se você tem eu no LinkedIn, provavelmente você vai ver o meu registro de atividade, você vai ver que eu curti e você vai ler a história para ver que não é mentira, tá aqui. Então, ela escreveu o seguinte, eu vou ler para você ver como o Brasil, uma parte do povo do Brasil não deixa o povo, não deixa o restante da população evoluir, muito menos o país. Muito menos a cultura, muito menos a educação, muito menos a política, mas enfim. Tá aqui, ó. Hoje precisei sair e na volta para casa peguei um Uber. O motorista, assim que chegou, desceu e abriu o capô do carro. Ele escreveu o capô, o carro. Putz, o carro quebrou, foi meu pensamento. Ai, não. O motorista estava colocando a marmita dele para esquentar no motor do carro. Fiquei em choque. Ele me disse que trabalhou por mais de 20 anos em empresas de ônibus como motorista e por isso fazia isso. No trajeto ele me contou que teve 2 cânceres e depois do segundo, escreveu depois de segundo. Depois do segundo, quando voltou a trabalhar, foi desligado por esse motivo e agora está como motorista na Uber. Durante nossa conversa, ele comentou que um dia pediu para uma passageira, entre parênteses, aparentemente muito simpática, fecha parênteses, esquentar a comida dele, mas ela se recusou e ainda o denunciou para a empresa, que o puniu com 2 meses de gancho. O motorista é tal pessoa. Um homem casado, colocou o nome dele aqui, não vou citar, depois vocês vejam lá. O motorista é tal, um homem casado com 5 filhos. E pensando neles, trabalha até 14 horas por dia e quase sempre esquenta a comida para ele. Não, esquenta a comida do motor do carro. Ponto. Sim, quando eu cheguei em casa, esquentei a comida para ele. Era o mínimo que eu poderia fazer para ajudá-lo naquele momento. E do nada, e nada do que escrevi acima o deixa mais triste ou desanima. Ao contrário, ele estava muito feliz porque é dia dos namorados e havia comprado uma rosa para sua esposa. Se você não pode ou não quer ajudar, não atrapalhe aqueles que estão trabalhando. Exatamente. Se você não quer ajudar uma pessoa, não atrapalhe, deixa a pessoa em paz, finge que não viu, vaza, vira a cara.
É igual eu. Muitas pessoas, tem pessoas, colegas, que falam, pô, eu denunciei comércio que tá abrindo. Mano, eu não tenho a menor coragem, mesmo se eu não fosse comerciante, se eu não tivesse empresa. Eu não denuncio ninguém. Eu não denuncio ninguém. Não denuncio nem boca de fumo. Não denuncio nem. Pode fazer. Tem crime acontecendo. Eu não denuncio. Eu não denuncio. Eu não denuncio. Aí eu pago imposto. Todos nós pagamos milhões, trilhões em imposto para que o Estado coloque um monte de vigilante aí na rua para cuidar. Então, ao invés de ficar multando pessoas com viseira aberta, pessoa que não deu seta, ao invés de ficar multando isso, coloque essas pessoas para fiscalizar a cidade, para não ficar parado num ponto, para fiscalizar, para ir na periferia e ver quantas brigas estão acontecendo, quantas mulheres estão sendo assediadas, quantas mulheres estão sendo estupradas. Então, acho melhor, né? Não é uma crítica aí não, mas acho mais interessante, acho mais legal, acho mais, sei lá, interessante e seguro, acho mais legal estar investigando, estarem preocupados em verificarem outras coisas, irem em locais, por exemplo, que está muito cheio, que é um lugar mais perigoso, uma rua, por exemplo, um ponto final de ônibus, ter uma viatura ali 10, 11 horas da noite que tem gente chegando em casa, pode ser assaltada. Então, pô, é um ponto de ônibus, é um ponto final de ônibus. Vamos lá, vamos dar uma cobertura no horário de pico, no horário de 5, 6 horas da manhã, que tem um monte de assalto. Enfim, a população raiz brasileira que trabalha aqui num, que gosta de trabalhar, que precisa trabalhar, ela sabe quais os problemas da maioria da população. Ela sabe, ela pode não ter estudo, ela pode não ter conhecimento, ela pode não ter terminado o ensino fundamental, mas ela está na prática, ela vive, ela não fica atrás de livro e computador, lendo e achando que o problema da sociedade é o que está na internet. Não. Ela está lá, ela sofre assalto, ela sofre assédio, ela sofre estupro, ela sofre preconceito. Então ela vive na real. Ela vive. Geralmente essa pessoa que vive na real é muito menos mimizenta do que a pessoa na frente do computador que nunca sofreu isso na vida. A pessoa que está atrás do computador, às vezes, é mais sensível, mais mimizenta do que a pessoa que sofre na prática. Geralmente é assim, preste atenção. Enfim, aí teve uma pessoa que contou um negócio aqui muito legal também que eu curti, que é o seguinte. O relato é impressionante e tocante, e ele toca numa questão dramática, a precarização do emprego e das pessoas. Esse utilitarismo que diz que nós só servimos se somos úteis na geração de riqueza vai corroer nosso tecido social. Em última instância, nem civilizado é. Outro dia, um rapaz de um desses serviços de entrega morreu na frente da portaria de um prédio após mais uma entrega. Ele colocou até quando e tal. Quer ver? Tem outro rapaz aqui também que ele colocou um negócio bem interessante aqui. Deixa eu ver se eu acho. Que é o seguinte, depois eu até acho, é basicamente o seguinte, que ele colocou. Hoje em dia muita gente fala assim, pô, eu já fiz várias postagens disso. Entra aí no meu LinkedIn, eu não lembro se eu coloquei publicamente ou só para conexões, que muitas pessoas falam assim, pô, a empresa dá 50 mil empregos. Beleza. Acho que foi de talento. Onde eu vi isso, velho? Quer ver? Eu não lembro se eu vi que ele colocou o tanto de talento que a gente perde. Puta, eu não sei quando foi, mano. Não lembro, eu não tô achando. Será que o cara pagou, mano? Era um comentário bem legal. Que era, a gente perde muito talento. A empresa ela dá emprego, tudo bem, ela dá parabéns para ela, beleza, parabéns. Ela dá emprego para entregador, para motorista, beleza. Só que eu pego pouco Uber, mas eu conheço muito Uber. Só de primo eu tenho dois, eram três, aí depois ele abriu um comercinho para ele, e agora são dois. Então, formados, trabalhar em empresas grandes. Um desses meus primos trabalha na Century. Um desses meus primos trabalhou na Century.
Então, ele é formado em rede de computador e tal, perdeu o emprego, não consegue, porque ele ganhava muito bem na Accenture. Ele ganhava muito, ele ganhava mais de 15 mil reais na Accenture. Então, qual outra empresa vai contratar pagando 15 pau? 15 conto? Não vai. Vai querer contratar com prestação de serviço, vai querer pagar menos, aqui não sei o quê. E ele falou, putz, não consigo, não consigo. Então, ele falou, Renan, eu tento arrumar emprego para trabalhar na área e não me pagam tipo mais do que o Uber. Não me paga mais. Ele falou, ele faz uns bicos por fora, ele faz uns bicos, lógico que bica por fora, né? Ele faz uns bicos, arrumando o computador daqui, fazendo prestação de consultoria para a empresa, por exemplo, a empresa vai montar um projeto tal, vai mudar o computador, vai mudar o software da empresa, ERP, CRM, vai mudar alguma coisa, e ele vai lá e presta uma consultoria tal. Ele está até pensando em abrir a própria empresa, mas enfim, a gente perde muito talento com essas empresas. Eu conheço vários motoboys de iFood, de Uber Eats e tal, são formados, trabalharam em empresas boas, tinham próprio comércio, fechou e agora estão entregando. Muitas pessoas vão falar, então você acha que entregar é menos respeitado que ser um advogado, menos respeitado do que ser um médico, é menos, como é que fala a palavra? É menos, mas não é, ai, esqueci a palavra, mano. Mas é tipo, depois eu vou lembrar a palavra, posso até falar para vocês em outro vídeo. Mas enfim, eu não sei, eu não julgo. Para mim, todo emprego, que nem eu falo para vocês, muitas pessoas até me criticam quando eu falei, quando eu já fiz um vídeo, foi um dos meus primeiros 15 vídeos no meu canal aqui, quando eu via mecânicos com 30 anos de experiência na área, eu e meu irmão a gente chegava para eles e perguntava, o que você acha que é mais que é mais importante para um cliente? Um médico ou um mecânico? O próprio mecânico falava, um médico. Falava, mas peraí, eu nem falei o caso, eu nem falei a situação. Se como o médico vai ser mais importante para um cliente no caso de uma troca de cabeçote? Então depende. O mecânico é mais importante para o cliente, para a sociedade, em caso de reparo de carro. O médico é mais importante em caso de reparo de corpo humano, de diagnóstico de corpo humano. Então tudo depende. Não existe uma profissão mais importante que a outra. Mas estamos sim perdendo talento. Tem muita gente que poderia estar trabalhando. Eu conheço amigo de amigo meu, médico, está no Uber, engenheiro, está no Uber, é, uma colega, não é amiga da minha colega, ela é entregadora do iFood. Ela trabalhou numa das maiores empresas de marketing digital aqui da Faria Lima. Então ela falou, meu, perdi o emprego, foi para home office e foi demitindo. Mano, eu tenho filho. Ela falou, eu tenho que trabalhar. Ela falou, às vezes eu faço um bico aqui para uma empresa, faço design aqui, ajudo no e-commerce, ajudo nisso, mas de dia, iFood. Às vezes de noite, não tem trampo de noite, iFood vai entregar. Então, estamos perdendo talento? Estamos sim. Então, eu vejo até propaganda dessas empresas, damos emprego e que não sei, a empresa gera não sei quantos mil empregos. Beleza, gera emprego, mas se você pegar as pessoas que entraram neles e somar o salário que as pessoas tinham e o salário que as pessoas têm agora, a renda caiu muito. Então, dar emprego vai fazer tipo a Venezuela, todo mundo é pobre, todo mundo passa fome, todo mundo tá fudido. Então é assim, antes tinha um que ganhava 15, outro ganhava 10, outro ganhava 2, 1,5, 3, 4. Agora todo mundo ganha 4, todo mundo ganha 3, todo mundo ganha 2. Então todo mundo. Então é preocupante. E também, agora que eu lembrei, um comentário que a pessoa fez, que eu não sei porque apagou. Eu vou tentar achar esse comentário, vou curtir para vocês no meu LinkedIn verem que eu fui lá e curti. Que essa empresa de carro aí, ela coloca nos pontos de ônibus uma propaganda. Quem é racista, a empresa não é para você. O engraçado é que o consumidor, o cliente, fez uma denúncia na empresa. A empresa provavelmente nem questionou o funcionário, que eles dizem que não é funcionário, nem questionou, falou, pô, por que
A cliente te denunciou. Ah, porque eu pedi para esquentar minha marmita. Não, provavelmente deu um corte nele de 2 meses e foda-se. Foda-se a opinião do cara que está dirigindo o carro. Dane-se a opinião. Ué, mas peraí. Não tem que tratar as pessoas com respeito? As pessoas não têm que ter respeito pelo próximo. Não importa se você não aceita uma pessoa, uma atitude dela. Não, eu não concordo com a atitude da pessoa, mas eu respeito. Eu não vou maltratar ela, eu não vou xingar ela, eu não vou separar ela do meu grupo, vou ser amiga dela tal. Só não concordo com algumas opiniões. Aqui dentro de casa mesmo, aqui dentro de casa, eu não concordo com um monte de opinião da minha família. Mas eu respeito, eu amo eles. Nunca vou fazer um mal pra eles. Claro que não. Mas eu respeito. É a opinião deles. Tipo, deixa a opinião deles. Ah, tá errada. Mano, um dia pode ser que eles mudem o pensamento, igual eu. Eu quantas vezes na vida pensei errado? Pensei errado, eu achava que eu estava certo. Até o momento que veio vindo internet, veio vendo vídeos, veio uma pessoa daqui falando, uma pessoa dali falando, uma pessoa daqui. Eu falei, caramba, um monte de gente está falando isso. Vou começar a pensar parecido. Comecei a pensar parecido, eu falei, mano, não é que esse lado é melhor? Não é que tá certo, mas esse lado não é o melhor? Eu pensava desse lado aqui, mas eu vi que desse lado eu ganho mais dinheiro. Desse lado aqui eu tenho menos estresse. Desse lado aqui eu mudo a sociedade. Então é isso. Então eu acredito que as pessoas um dia, eu não acredito que a pessoa vai morrer, tirando os extremistas, os radicalistas, o pessoal que foda-se, não importa. Pode acontecer a tragédia que for, a pessoa não muda de lado nunca. Então, que eu acho que é a minoria da minoria das pessoas do mundo. Eu acho que a maioria das pessoas elas se adaptam, elas veem que o negócio está dando certo. Pô, chegou o celular, vou ter um celular. Ah, chegou não sei o que, vou mudar. Ah, eu comecei a ganhar um pouquinho mais, surgiu um carrinho melhor, vou trocar um carrinho, vou evoluir, vou comprar um negocinho. Pô, o computador tá lento, vou trocar um. Eu acho que as pessoas, elas naturalmente são obrigadas a evoluir. Elas são obrigadas, elas não precisam ficar correndo atrás o tempo inteiro de evolução ou mudanças. Vão vindo. É amigo que começa a pensar diferente, é família que começa a pensar diferente, a mídia age diferente, e vai agindo diferente. E sem a gente perceber, a gente vai mudando e a gente fala, pô, eu mudei, mas eu nem queria mudar. Mas você foi obrigado a mudar. Então tem até um nome no marketing. Na faculdade a professora comentou uma vez, no marketing existe um nome para isso, que vão fazendo você mudar sem você querer. Mas enfim, essa empresa ela coloca nos pontos de ônibus, se você é racista, tal empresa não é para você. Mas a empresa tratou o funcionário, o colaborador deles ali, o prestador de serviço deles como nada. Tipo, como não ouviu. Não colocou, tipo, vem aqui na sede da empresa, vamos conversar. Por que você foi denunciado? Por que essa cliente denunciou? Ó, eu pedi para ela esquentar a marmita para mim, ela se sentiu ofendida, porque eu pedi para esquentar minha marmita e me denunciou. Você não falou mais nada para ela? Não. Você assediou? Mano, eu pedi para esquentar uma marmita. Se isso esquentar uma marmita é assédio, desculpa, mas eu não sou juiz, eu não sou advogado. Então, eu não estudei a lei. Então, eu não sei se isso é. Tipo, para ela pode ser, e para algum juiz pode ser. Se algum juiz um dia é perigoso ter no Brasil, eu não duvido que existam juízes no Brasil que pode, se for para a justiça um caso dele, o juiz bata. Você pedir para outra pessoa esquentar a marmita é assédio sexual, é racismo, é preconceito, é homofobia. Então, o que você vai fazer na frente do juiz? Você vai discutir com o juiz? Se você discutir com o juiz, você vai preso. Aí vai ficar 15 anos na prisão porque você discutiu com o juiz. Então, mano, não tem jeito. No Brasil, a gente tá fudido. A gente tá fudido. Realmente é isso. A gente tá fudido. Porque tem a lei. Mas quem são milhões de pessoas que decidem se a lei vai ser assim. A lei é A. Se alguém quiser decidir que é B, ela vai decidir. Se alguém decidir que é C, vai decidir. Se alguém decidir que é D, vai decidir. E tá decidido. Você tá preso. Estuprado na cadeia, morto na cadeia. Dane-se. A pessoa que julgou, foda-se. Foda-se. E um dia, se você for condenado errado e você sair e processar o Estado vai te pagar. E aquela pessoa que te julgou errado vai continuar exercendo o cargo. Então, filho, no Brasil não tem jeito. É o que eu digo para as pessoas acham que eu sou extremista radical. Você jovem que está estudando, aprenda inglês, aprenda mandarim, aprenda qualquer outra língua que tenha no mundo. Estude, estude, estude e saia desse lugar. Saia desse lugar. Eu não sei se isso é uma apologia a
imigração, né? A imigração de pessoas. Eu não sei se isso é uma apologia à imigração de pessoas, mas não dá, não dá. Você viver num país onde o povo é tratado como um pedaço de bosta, como um pedaço de nada, como uma barata, como um rato, é tratado nem como uma barata, como um rato, é tratado como um pedaço de bosta no esgoto, como nada. Então o povo é tratado assim. A não ser que você seja amigo do rei. Se você for amigo do rei, você é tratado um pouquinho melhor, um pouquinho melhor. Então, lembrando um negócio, nesse podcast do Maurício Meirelles com o da Cunha, ele fala um negócio que é o seguinte, que, como é que era? Que ele falou que tem, que eu penso assim, que eu falei já num vídeo meu, há um bom tempo, não tô falando que eu sou melhor, nossa, o Renan é visionário também, o Renan é criativo, não, nada disso, nada disso. O que eu estou dizendo é que, para mim também, pode chamar de teórico da conspiração, pode chamar do que for, mas eu duvido de tudo que me conta. É igual eu tenho um amigo, muito amigo, que ele é perito da polícia. E ele fala, quando ele vai fazer uma investigação, ele não pode acreditar 100% nas coisas, ele não pode duvidar 100% das coisas. Então ele fica sempre nos 50%. A pessoa contou para ele, ele fala, pô, eu acredito 50% na pessoa. E duvido 50%. Chega outra pessoa com mais provas, com mais prova, ele continua, ele acredita naquela pessoa 50% e duvida 50%. Tipo, é um estuprador, ele acredita 50% e duvida 50%. É a vítima, ele acredita 50% e duvida 50%. Então, eu conheço ele, vai fazer 22 anos, agora no final do ano, dezembro, novembro, vai fazer 22 anos que eu conheço ele. Ele sempre fala isso. É sempre não, né? Há uns 10 anos que ele está no emprego, 10, 11 anos que ele está no emprego, ele fala isso. Ele fala, Renan, a gente não pode acreditar 100%, não pode duvidar 100%. Então ele fala que eu acredito que há algo acima do governo que manda e desmanda no governo. Pode ser banco, pode ser big techs, pode ser alguém, pode ser outros países, pode ser uma agenda global que dizem que é a teoria da conspiração e tal, mas eu acho que existe algo acima de políticos. Eu acredito que exista algo acima de político que a mídia tenta encobrir. Talvez a mídia não saiba, talvez a mídia saiba de uma parte, não saiba de outra, mas eu acredito, principalmente em país de quarto mundo, que é o Brasil, é um puta pau mandado de outros países. Quais outros países? Não sei. Quais outros políticos? Não sei. Quais empresas? Não sei. Então, mas eu acho que o Brasil é um país muito pau mandado, muito pau mandado. Mas enfim, depois eu vou fazer um vídeo falando sobre curiosidades de teoria da conspiração. Como ah, a gente vê como a mídia, político, governo, população de primeiro mundo funciona em casos de teoria da conspiração e como funciona aqui no Brasil. Então é nóis, tamo junto, um abraço, até a próxima.